Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Fernanda Teodoro, professora aqui do IBET, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês, um pouquinho mesmo, porque são 3 impostos, então a gente vai falar um pouquinho sobre o ITR, IPTU e IPVA, né? Eu preparei aqui, primeiro a gente passar pelo ITR, sobre os critérios que regulam aí a incidência do ITR, a regra matriz de incidência tributária, porque por ser um tributo extrafiscal, assim como o IPTU, algumas semelhanças existem entre os dois e incidem aí sobre a propriedade, né? Por fim, a gente fala um pouquinho sobre alguns aspectos interessantes do IPVA, tá? Então, vamos lá. O ITR, né, seu critério espacial, então onde nasce a obrigação tributária, a gente sabe que tem aí um problema no critério espacial do ITR entre a destinação e a localização. A gente tem na definição no CTN e na legislação do IPTU a zona urbana, e aí a gente tem a incidência do IPTU na zona urbana, né? E aí, por dedução lógica, o que não está dentro da zona urbana incidiria então o ITR. Mas não é suficiente, porque a gente tem a lei do Estatuto da Terra e o Decreto-Lei 57 de 66, que foi recepcionado como lei complementar, que fala que independente da localização, e aí sim a destinação que o imóvel tem, se ele tem destinação rural, incidirá o ITR. Sobre esse assunto, recentemente a gente já teve aí decisões em repetitivos, RESP do STJ, falando que é isso mesmo, né? E mesmo estando numa zona urbana, vai incidir ITR se tiver a destinação rural, tá? Uma questão que eu acho interessante trazer aqui é que, às vezes, o zoneamento urbano dos municípios, eles aumentam de tempos em tempos. E esses imóveis passam a pertencer, então, à zona urbana e, por isso, passível de incidência do IPTU e não havendo a destinação rural. Mas essa incidência não pode ser automática, porque ele já tem uma inscrição no INCRE e já paga o ITR. Então, para que o IPTU passe a ser e possa ser exigido pelos municípios, é importante que eles informem ao INCRA que esse imóvel agora ele é um imóvel urbano. Tá? Caso contrário, a gente vai ter uma bitributação e, nesse sentido, o TJSP já proferiu decisões. Para trazer um pouquinho aí da jurisprudência sobre o assunto. No critério material, eu divido o critério material em critério material fiscal e extrafiscal, por ser um tributo extrafiscal. No fiscal, a gente tem aí aquela indicação da grandeza econômica. Então, imóvel rural, né? Ele vai incidir sobre a propriedade do imóvel rural. Então, primeiro a gente tem que definir o que é imóvel rural. E imóvel rural é aquele que faz a exploração extrativa, vegetal, agrícola e pecuária e agroindustrial. Artigo 15 do Decreto-Lei 5766 e da Lei do ITR. Então, para ser rural, esse imóvel ele tem que ter essas explorações, tá? Outra questão que eles trazem sobre essa materialidade fiscal é que ele incide sobre a área contínua. E aqui eu acho super interessante a gente trazer essa questão, porque, na verdade, imóvel, a definição de imóvel para o direito civil, ele respeita a unitariedade da matrícula. E no caso do ITR, a legislação que cria o ITR fala que ele vai incidir sobre imóvel contínuo. Então, se você é proprietário de imóvel rural, várias matrículas contínuas, a gente tem aí um aumento da base de cálculo. Perceba que a gente tem uma área maior do que se considerar matrículas individualizadas. E a área é um dos critérios para aumento da base da alíquota do ITR, né? Pela progressividade. Outro critério que a gente tem material é o extrafiscal, constitucional, que é o exercício da função social. Então, você exercendo a função social, a sua alíquota será menor. Não exercício da função social, a sua alíquota será maior. Mas o que seria o exercício da função social? A gente sabe que na Constituição Federal o contexto era outro. E o exercício da função social era realmente o máximo aproveitamento da terra. Hoje não. Hoje um grande exercício da função social é a preservação. Então, será que a não utilização da área aproveitável no seu grau de utilização seria o não exercício da função social? Eu teria que utilizar
todo o meu grau de utilização da minha área aproveitável para não ser penalizado? Penso que não, penso que não. Penso que hoje a função social, a questão ambiental, a preservação é muito grande. E mesmo que temporária, mesmo que depois você vá usar aquela área, existe uma preservação para o meio ambiente e para a sociedade, né? Então, não vejo esse como um critério razoável hoje para fins de progressividade do ITR. O critério temporal, nós vamos observar para fins de ciência tributária, né, para a época da ocorrência do evento. Então, como estava o imóvel rural em 1º de janeiro de cada ano? Qual que era essa situação? Então, quando for fazer a declaração do ITR, é sobre a situação do imóvel de 1º de janeiro de cada ano que você vai ter que analisar e declarar, tá? A constituição ali do fato. O consequente da regra matriz de incidência tributária, outros grandes problemas. A gente tem aí a questão da sujeição passiva, né? Então, assim, quem deve recolher o imposto? A Constituição Federal traz o proprietário do imóvel rural, mas o CTN, a lei do ITR, fala proprietário, possuidor e quem é domínio útil. E o que é, então, propriedade? Propriedade é que ele pode usar, gozar e dispor do imóvel rural. E a gente sabe que teve uma relativização aí do conceito de propriedade para fins de imóvel rural, porque reserva legal a gente não pode usar e gozar, apenas dispor, certo? Ou outros tipos de preservação ambiental, né? Mas fora isso, será que eles seriam contribuintes do ITR, o possuidor e o domínio útil? Para fins do Código Civil, definição do Código Civil, ele traz essas pessoas como espécies de proprietários. Então, acredito que não teriam problema. E, nesse sentido, a gente já tem aí decisão do STJ, né? Inclusive, tratando aí como responsáveis, sim, pelo recolhimento desse tributo, tá? Até em aspecto solidário. Então, se você está firmando um contrato aí de compra e venda e ainda não teve o registro de quem será o novo proprietário e o comprador já está em posse, como se o proprietário fosse, os dois acabam sendo responsáveis aí pelo recolhimento do ITR. O sujeito ativo, a gente teve aí a autorização pela Constituição Federal para a delegação da capacidade de arrecadar e fiscalizar para os municípios, e a mesma foi feita por decreto. Então, será que, aí que começa um problema, será que essa delegação pode ser feita por decreto? Será que pode alterar o sujeito ativo por decreto? Será que não precisaria de uma legislação? São um dos critérios aí de incidência tributária? Penso que não pode, né? Precisaríamos aí de uma lei. E várias instruções normativas regulando essas questões dos municípios, como capacidade para arrecadar e fiscalizar, as questões do valor da terra nua aplicável, que os municípios eles devem informar, né? E mesmo obedecendo alguns desses critérios por laudo técnico e tal, a gente tem uma peculiaridade aqui, porque na verdade o valor da terra nua, ele depende de cada imóvel tem sua particularidade, né? Então, será que esses laudos que são às vezes por localização, quantos quilômetros do asfalto da cidade, o tamanho, se é a área de soja, se é a área de pastagem, será que isso é suficiente para analisar a peculiaridade do imóvel rural? Acredito que não, mas a gente está vendo aí um boom de aumento do valor da terra nua pelos municípios. Então, eu penso que também eles estão legislando sem poder legislar, porque estão tendo uma alteração aí da base de cálculo, né? Sem nenhum outro critério que seja um fator externo, né? Um aumento do valor da área, alguma coisa nesse sentido. Não, de um ano para o outro existe um aumento. Então, que aumento é esse, né? Então, eu penso que sim, está tendo um aumento aí da base de cálculo. Então, aumento da base calculada é o aumento da base de cálculo. Não poderia, né? A gente tem aqui as alíquotas progressivas de 0,3% a 20%, né? E o critério fiscal seria o tamanho da propriedade.
e o extrafiscal, o exercício da função social. Mas será que o tamanho da propriedade, ele reflete a grandeza econômica do contribuinte? Acredito que não. Hoje a gente tem imóveis menores que o preço de mercado é o valor de um imóvel grande, porque a área é valorizada, né? Então, a capacidade contributiva está sendo observada, o princípio da isonomia, acredito que não, né? A questão da extrafiscalidade, né? O desestímulo aos imóveis improdutivos, e o que é? É não fazer a utilização do grau de utilização devido da área aproveitável. Agora, se eu tenho uma área aproveitável e ao invés de fazer a utilização com pecuária ou agro, ou qualquer setor do agro, será que eu não estou fazendo o exercício da minha função social, preservando um pouco daquela área? Então, também penso que esse fator de progressividade não funciona. Não funciona mais, justamente porque, como a gente falou, o contexto da Constituição Federal que autorizava e a leitura da função social era outra, né? Então, a preservação social hoje, sim, é um fortíssimo exercício da função social, né? A questão ambiental. Já passando aqui para o IPTU, a gente já falou aí um pouquinho da materialidade, né? Que traz aí um pouquinho da sujeição passiva, né, sobre o proprietário e possuidor, e a questão do critério espacial, né, o zoneamento urbano, e a progressividade aqui também, né, de acordo com a localização e o uso, temos que observar se se respeita a capacidade contributiva e o princípio da isonomia, né. No IPVA, a gente teve uma questão de discussão muito grande sobre o critério espacial, que foi definido como o domicílio do proprietário pelo STF, mas em casos de locadoras de veículos automotores, seria então onde ele circula, né? E aí a gente tem uma outra questão, será que a aeronave e embarcações devem pagar IPVA? Temos uma questão importante aqui, porque será que está dentro da definição do que é veículo automotor? Para isso a gente tem que definir esse conceito, né? E outra questão, o registro da aeronave e das embarcações é um registro nacional e não estadual. Então a gente também precisaria aí de uma lei complementar, né, de acordo com o artigo 146 do CTN, para dirimir esse conflito. Pessoal, acho que a gente passou aqui brevemente, bem rapidamente, sobre alguns pontos cruciais que eu achava importante falar com vocês. Muito obrigada e espero revê-los em breve e até a próxima. Beijo!